Mais uma videoaula da disciplina Física Aplicada 1. E sobre o que vamos falar hoje, né? Sobre o que é a agenda da aula de hoje. A gente vai continuar falando de dinâmica, né? Assunto que nós começamos na aula passada, né? As 3 leis de Newton, questão de força ali, tá legal? E hoje a gente vai continuar utilizando principalmente a equação da segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica. E vamos conhecer a força normal, força de tração e como isso se encaixa também em plano inclinado. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, vamos começar pela força normal, que é representado pela letra M, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Esse bloquinho é como se fosse um objeto qualquer, tá legal? Quando um objeto qualquer, como esse aqui, ele é colocado sobre uma superfície, como essa mesa plana aqui, né? Colocado sobre essa mesa aqui, essa mesa exerce uma força sobre o objeto contrária à força-peso, tá legal? Para que esse objeto permaneça em equilíbrio. Essa força ela é chamada de força normal, que é o N aqui, tá legal? E possui a mesma direção do peso, né, da força-peso, mas o sentido da força normal é oposto, tá legal? E a força normal, pessoal, ela é sempre perpendicular à superfície sobre a qual o corpo tá apoiado, tá legal? O normal, nesse nome, força normal, vem da geometria, tá legal? O que acontece? Da geometria ali, normal significa perpendicular, tá? Então a força normal, como eu disse, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá legal? Como força, ela é medida em Newton, né? Qualquer força, força-peso, força normal, força de tração, força de atrito, qualquer força, segundo o sistema internacional, é medida em Newton, tá legal? Então, pessoal, olha só. Por exemplo, o corpo está apoiado sobre a superfície plana, como aqui, né? Perpendicular. Aqui o corpo está apoiado, a força normal é perpendicular. Na superfície inclinada também, olha só. O corpo está apoiado sobre uma superfície inclinada, a força normal continua sendo perpendicular à superfície. Tá legal, pessoal? E, pessoal, pode parecer que o parzinho força normal e força peso formam um par de ação e reação, tá legal? Mas não é o caso, tá? Lembra a terceira lei de Newton, lei da ação e reação? Tá legal? A força normal e a força peso, elas não formam um par de ação e reação. Por quê? Porque um par de ação e reação, as forças, o par de forças, né? Tem que estar cada força aplicada em um objeto. Tá legal? Aqui, a força normal e a força peso estão no mesmo objeto. Tá legal? Temos também, pessoal, um pigarrinho chato. Temos também a força de tração, tá legal, pessoal? Que é a força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho um corpinho aqui de corpo de massa M, tá? Um objeto qualquer, apoiado sobre uma superfície. Se eu estou puxando este corpo aqui através de uma corda, tá legal? Significa que na interface entre a corda e o objeto surge uma força de tração, tá legal? Surge uma força de tração aqui, ó, no mesmo sentido da corda, tá? A força de tração, ó, como vocês podem ver, ela sempre corre, né, na direção da corda, tá? Aqui, ó, aqui a tração também, ó, sempre na direção da corda, tá legal, pessoal? E para que serve, né, a força de tração, né? Qual que é o objetivo dela? Bom, primeiro porque ela pode transferir transferência de força para corpos mais distantes. Então, por exemplo, aqui, né? Eu quero puxar dois objetos, um corpo B e um corpo A. Puxo B com uma força aqui, tá legal? Se naturalmente, né, o corpo B estiver unido ao corpo A por um objeto aqui, tipo uma corda mesmo, uma corda, um fio, a hora que eu puxar o corpo B com uma força F, fatalmente o corpo A anda junto, né? Por quê? Porque a força está sendo transferida através dessa corda aqui, ó. Tá legal? A força está sendo transferida através dessa corda e surge uma tração. O que é importante aqui, pessoal? Primeira coisa, a massa da corda a gente vai considerar desprezível, tá legal? A massa da corda não importa pra gente, tá? O fio é considerado também inextensível, tá legal? Então a corda, ela funciona apenas como um elemento de transmissão de força. Então olha só, se tem corda, surge tração, sempre na interface, ó, do objeto com a corda, tá legal?
Então, olha só, a tração nesse fio aqui, ó, em qualquer ponto do fio, tá? Em qualquer ponto do fio aqui, é sempre a mesma, tá legal? O valor da tração é sempre a mesma. A corda só faz a transferência de força de um ponto para outro, tá legal? Então o que acontece? Olha só, puxando o corpo para os corpos, né? Da esquerda para a direita, seguindo a direção de F aqui, o fio aqui no corpo B surge uma tração nesse sentido, tá legal? E no corpo A surge nesse sentido aqui, né? Porque o corpo A ele não está vindo para frente, ele está vindo para frente também, né? Então, nele aqui, o sentido da tração é o mesmo da força, tá legal? O que importa aqui é que TAB é igual a TBA em termos de intensidade, tá legal? Eles têm sentidos opostos, mas em termos de valor de intensidade é igual. Tá legal, pessoal? Outra função também da força de tração, além de transferir, né, força de um corpo para outro, tá? É também alterar a direção da força de tração, ó. Tá legal? Das forças, na verdade, né? Desculpe. Das forças aqui. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui um plano inclinado, um objeto qualquer, que está preso a outro por um fio aqui, uma corda, né? Passando por uma roldana. Tá legal? Então, olha só. Olha a direção das forças aqui e a direção das forças aqui. São diferentes, tá legal? Tranquilinho? Então, as cordas também, os cabos ou fios, também pode alterar a direção de atuação da força. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E aqui, pessoal, começa a ficar complicado se a gente não desenha. Tá legal? O que eu quero dizer com desenhar? É nós colocarmos em cada objeto aqui, ó, do nosso sisteminha, as forças que estão atuando em cada um. Tá legal? Então, por exemplo, aqui nesse objeto aqui, ó, eu tenho a força PX, que a gente vai falar ainda hoje também. Tenho a força de tração. No outro objeto tem a força de tração e tenho a força peso, tá legal? Quando eu coloco as forças em cada objetinho aqui, assim, ó, eu estou fazendo o diagrama de corpo livre, tá legal? Então, o diagrama de corpo livre nada mais é do que você assinalar nos objetos do sistema as forças que estão atuando em cada um, tá legal? Por que isso é importante? Porque a gente vai aplicar, né, a segunda lei de Newton em cada objetinho aqui, vai construir uma equação para cada, tá legal? Então a gente precisa saber quais são as forças que estão atuando sobre ele, tá legal? Sobre cada um. Então, antes da gente sair fazendo conta e tudo mais, a gente precisa saber quais forças estão atuando no objeto, nos objetos aqui, tá legal? E olha só, pessoal, pra gente sempre vai interessar, falando aqui de força de tração e tudo mais, o plano inclinado, ou qualquer um, na verdade, qualquer tipo de objeto, são sempre as forças que estão atuando, ó, na direção do movimento, tá legal? Então, por exemplo, o objeto aqui, ó, se ele está se movendo para cá, como se esse corpo estivesse descendo e puxando esse para cima, né? Então, as forças que estão atuando para fazer esse movimento acontecer são as forças que estão na direção do fio, ó, tá? São as forças que estão paralelas ao fio. Então, aqui, ó, paralela, PX está paralelo, tração está paralelo, tá? Falando no objeto aqui, ó, pode ver, ó, vai subir na corda, a tração aqui é paralela ao fio aqui e o peso é paralelo ao fio, tá? Então as forças que fazem o objeto se mover são aquelas que estão paralelas ao fio aqui, que segue a direção do fio, tá legal? Existem outras forças atuando nesse objeto aqui, por exemplo? Existe. Existe, por exemplo, a força peso e existe a força normal. Mas nesse caso aqui eu nem coloquei porque não interessa pra gente, tá? Interessa apenas as forças que estão envolvidas no movimento em si. São essas forças aqui que vão aparecer ali na equaçãozinha de força resultante. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então olha só, pessoal. É comum a gente ver casos, tá? Que inclusive a gente vai ver na lista de exercício da força de tração, que envolve, tá? Sisteminhas que envolvem mais de um objeto, né? Que nem tá aqui, são dois objetos que a tração aqui, a corda une. É comum a gente ver sisteminhas com mais de um objetinho ali envolvendo tração, tá legal, pessoal? Então, olha só, o que acontece é o seguinte, imagina que eu tenho um corpo A e um corpo B, né? O corpo A está apoiado sobre uma superfície, o corpo B pendurado e ambos estão ligados por uma roldana, tá legal? Por uma roldana e um fio aqui, ó, certo? Aí o que acontece? Olha só, o corpo B,
como se ele estivesse descendo, tá legal? Quando ele tá descendo, naturalmente ele puxa o corpo A com ele, tá legal? Então, essa é a dinâmica. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer em sisteminhas como esse carinha aqui é estabelecer um sentido como positivo, tá legal? A gente pode estabelecer um sentido como positivo. Neste caso aqui, ó, eu vou colocar nesse sentido aqui, ó, tá? Do corpo A para o corpo B. Então o sistema tá vindo todo para cá. Então todas as forças que estão nesse sentido aqui, ó, nesse sentido descendo, são positivas, tá legal? As que tiverem no sentido contrário são negativas. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, quando a gente faz esse tipo de exercício, é colocar as forças que atuam em cada objeto. Antes de fazer conta, tá? Colocar as forças. Então, olha só. Se o corpo B está puxando o corpo A através de uma corda, significa, tá? Que tem uma tração aqui, ó. Tá? Que tem uma tração aqui, uma forcinha de tração no A, causada pela corda aqui, tá legal? Essa é a única força no corpo A que importa para o movimento, tá legal? É só essa tração aqui. Existe força normal, existe força peso e existe força normal? Existe, tá? Elas estão aqui. A força peso está aqui, a força normal está aqui, tá legal? A gente ainda não está considerando força de atrito, tá? A gente não está considerando força de atrito ainda, então não tem uma força de resistência para cá. A única força que importa para a gente, para o movimento aqui, é a força de tração, tá? Que está vindo, já que o ar está sendo puxado pelo fio, tem uma força de tração aqui, tá? Essa força de tração, ela corre todo o fio com o mesmo valor. Então, na interface da corda com o corpo B, também tem uma tração, tá? Tem uma forcinha de tração aqui, ó, no sentido contrário, tá vendo? Esse TAB aqui tem o mesmo valor de TBA, tá? Se eu torcer pela mesma corda, pessoal, o valor da tração é o mesmo em qualquer ponto dela. Então, essa tração aqui, em termos de valor, é igual a essa aqui. O que vai mudar é direção e sentido do movimento, tá legal? Então, no corpo B, eu tenho uma força de tração aqui também. E aqui, ó, como o corpo B está pendurado, tá? A força peso importa. É a força peso que está fazendo, puxando o B para baixo e fazendo o sistema se mover, tá legal? Então o que acontece? No corpo A eu tenho uma força de tração atuando e no corpo B eu tenho a força peso e a força de tração atuando, tá legal, pessoal? Esse sistema ele sempre se move com a mesma aceleração, tá legal? Então a aceleração do corpo B na descida é a mesma do corpo A, tá legal, pessoal? E aí qual que é o próximo passo? Depois que a gente fez o diagrama de corpo livre em cada objeto, né, desenhou as forças, colocou as forças em cada um, a gente vai aplicar a equação do princípio fundamental da dinâmica para o corpo A e para o corpo B. Tá? Ou seja, a gente vai ter duas equações para trabalhar. Tá legal? O número de equações que a gente vai ter no sistema é a mesma do número de objetos. Então, se eu tenho dois objetos, vou ter duas equações. Se eu tenho três objetos, vou ter três equações. Quatro objetos, quatro equações, e assim por diante, tá legal? Então, o principal aqui, que nem eu falei, é primeiro desenhar as forças em cada objeto, quais são as forças atuando, quais são as forças que importam para o movimento. Pode ver, ó, em termos de corda aqui, ó, as forças que importam são sempre aquelas que correm junto com a corda, ó, que são paralelas à corda, que estão acompanhando a corda, tá legal, pessoal? Então aqui um exemplo para começar a facilitar um pouquinho aí, né? No sistema abaixo, o bloco A, de massa 32 kg, desliza sobre um plano horizontal sem atrito, arrastado pelo bloco B, de massa 8 kg, que desce verticalmente. A e B estão presos entre si por uma corda inextensível de massa desprezível paralela ao plano e que passa pela polia de massa desprezível sem atrito. As massas de A e B valem, respectivamente, 32 kg e 8 kg. Determinar a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração na corda. Então vamos lá, pessoal. Eu já sei que a massa do fio o fio, além de ser inextensível, a massa desprezível, assim como a massa da roldana aqui, tá legal? Só serve naturalmente, né, para apoiar o fio e mudar a direção dele, tá legal? Mudar a direção, né, do fio. O fio aqui tá paralelo a essa superfície e aqui ele tá paralelo a essa aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Ele quer a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Antes de tudo, é a gente estabelecer
um sentido do movimento como positivo. Tá legal? Então, eu vou estabelecer que esse sentido aqui, ó, do corpo A para o corpo B, é o sentido positivo, é o sentido de movimento, tá? É o sentido de movimento do meu sistema. O meu sistema, ele tá, o corpo B puxa aqui, né? E o sistema todo desce, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui importante. É você que vai estabelecer, tá? Você que vai estabelecer esse sentido. De repente, assim, ó, se você colocasse que o sentido positivo fosse o contrário, tá? Fosse o sentido contrário, tudo bem, não teria problema. O que ia aparecer ali no fim, quando a gente calculasse a aceleração, ia aparecer uma aceleração negativa, tá? O seu exercício está errado se você coloca o sentido contrário ao movimento como positivo? Não, não tá. Que vai, como a aceleração vai aparecer negativa, você precisa interpretar esse resultado apenas, tá? Tá, apareceu uma aceleração negativa, ali significa o seguinte, olha, eu estabeleci o sentido do movimento contrário ao que seria o sentido real, tá legal? Então esse menos está dizendo o quê? Esse menos está dizendo que o meu objeto, os meus objetos, na verdade, estão se movendo na direção contrária, tá legal? Mas é só isso, não tem problema nenhum. É só saber que se aparecer aceleração negativa, tem essa interpretação, tá legal? Então vamos lá, eu coloquei esse sentido como positivo, massa B e massa A. Primeira coisa, desenhar as forças que atuam em cada objeto, tá legal? Desenhar as forças que atuam em cada objeto aí, tá? O diagrama, fazer o diagrama de corpo livre. Então no corpo A, olha só, ele está sendo puxado pelo fio aqui, tá legal? Ele está sendo puxado pelo fio, não tem força de atrito, não estamos lidando com atrito ainda. Então a única força que importa aqui para o movimento é o quê? É uma força de tração aqui, tá legal? É uma força de tração. Que ela tá aqui, ó, tá? A força de tração tá aqui. Coloquei a força peso e a força normal, mas para ela, o movimento aqui não importa. O que importa pra gente é a força de tração, tá legal? Agora no corpo B, o que que eu tenho? Tenho a força peso para cá, sempre para baixo, né? A força peso é sempre para baixo. É ela que puxa o sistema, que faz o sistema se mover. E no fio, eu tenho a força de tração aqui para cima. Tá legal, pessoal? Então eu tenho a força peso para baixo e a força de tração para cima, tá? E aqui é o sentido da aceleração que eu convencionei como positivo. Então olha só, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A e para o bloco B. Lembra? Como eu tenho dois objetos, eu vou ter duas equações, tá? Uma para o bloco A, uma para o bloco B. Então olha só, força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração, tá legal? Não é o princípio fundamental da dinâmica? Força igual a massa vezes aceleração, só que eu estou aplicando apenas o bloco A, né? Quem que é a força resultante, tá? No bloco A? Eu só tenho tração, né? Tração está no mesmo sentido do movimento, então é positivo. Então tração é igual a massa de A vezes A. Para o bloco B, eu vou aplicar a mesma coisa. Força resultante é igual a massa B vezes A. Tá legal, pessoal? Ó, montei a equação, deixou ela quieta aqui, tá? Não se preocupa com ela agora, não. Vou montar agora a equação de B. Só que em B eu tenho duas forças, né, para compor minha força resultante. Eu tenho a força peso, no sentido do movimento, e a força de tração, contrária ao movimento. Então, o que eu tenho de resultante? Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes A. Tá legal, pessoal? Que nem eu falei para vocês, o sistema, ele se move com a mesma aceleração, tá legal? Ele se move com a mesma aceleração. Então a aceleração de B e a aceleração de A são iguais. Então o que acontece? Olha só, se eu pegar a equação resultante de A e a equação resultante de B, eu posso combinar essas equações para achar uma equação de aceleração. Tá legal? Eu posso somar essas equações. Então eu vou ter um sisteminha de equação, ó, com a equação do bloco A e a equação do bloco B, e eu vou combinar ambas, tá legal? Vou somar os termos. Então o que acontece? Olha só, T igual a M de A vezes A mais PB menos T igual a MB vezes A é o seguinte, T positivo vai embora com T negativo, simplifica. Então, ó, cortei, cortei, tá legal? Então o que sobra da equação aí, depois de combinar as equações? Peso de B é igual, eu tenho M de A vezes A mais M de B vezes B. Vou somar os termos, tá? Só que como eu tenho aceleração em ambos os termos, eu vou deixar em evidência. Então, M de A mais M de B vezes A. Então, a equação fica o quê?
peso de B é igual a M de A mais M de B vezes A, tá legal? Com esse carinha aqui, ó, eu consigo calcular a aceleração do conjunto, tá legal? Então, olha só, peso o que que é? Peso é massa vezes gravidade. Então, peso de B é massa de B vezes gravidade, tá legal? Que é igual a M de A mais M de B vezes A. Eu quero achar a aceleração, então naturalmente vou isolar o A, né? A igual mB vezes G, dividido por MA mais MB. Já tenho massa, as massas já tenho gravidade, só substituir. Então a aceleração é igual a 8 vezes 10, dividido por 32 mais 8, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é um termo, só que ele quer tração também. Como é que eu calcularia a tração, sendo que eu tenho duas equações, né? Eu tenho a equação para calcular a tração do bloco A e tenho a equação do B para calcular a tração também, tá legal? Pessoal, nesse caso aqui, vocês podem escolher qualquer uma das duas equações, tá legal? Vocês podem calcular a tração pela equação do bloco A ou pela equação do bloco B, tá legal? O resultado vai dar o mesmo. Naturalmente, é melhor pegar mais fácil, né? Então, eu peguei a equação do bloco A. Tração é igual a massa de A vezes A. Se tração é igual a massa de A vezes a tração o que que é? Massa de A é 32, tá legal? A aceleração é 2, então 32 vezes 2 dá 64 newtons. Então, a tração no fio, nesse fio aqui, é 64 newtons, tá legal? Por que não importa pegar do bloco A do bloco B? Porque lembra que é o mesmo fio tá ligando os objetos aqui, tá legal? E o valor da tração, da força de tração no fio, é o mesmo em qualquer ponto da corda. Então, a tração que está aqui, ó, é o mesmo valor da tração que está aqui, é o mesmo fio. Tá legal, pessoal? Então, tanto faz. Pode pegar a equação do bloco A ou a equação do bloco B para calcular a tração. Tá legal? Temos também, pessoal, a situação do plano inclinado. Tá legal? Então, considere aqui uma superfície inclinada. Ela está inclinada em relação horizontal de um ângulo θ, tá? Um ângulo θ qualquer aqui. E eu tenho meu objeto sobre essa superfície aí. Tá legal? Como se você estivesse numa ladeira, tá? Todo mundo já sabe, né? Que subir uma ladeira às vezes é complicado, né? Então o que acontece? Quando eu tenho o plano inclinado, a minha situação de forças ela muda um pouquinho, tá? São as mesmas forças, só que agora a gente tem que usar projeção nos eixos aí do plano inclinado, tá legal? Então imagina aqui, ó, eu tenho um objeto no plano inclinado, tá legal, pessoal? Não importa se ele está subindo ou se ele está descendo, tá? Imagina o seguinte, ó. Vamos imaginar primeiro ele parado, tá? Então meu objeto está parado sobre esse plano inclinado aqui. Quais será que são as forças que atuam sobre esse objeto aí, tá legal? Então se a gente desenhar o diagrama de corpo livre desse objeto, né, ou seja, desenhar as forças que estão atuando no objeto, a gente já sabe que tem sempre a força peso, né? A força peso, ela sempre, ó, para baixo, tá? Ela é sempre para baixo, perpendicular aqui ao meu plano horizontal, né? A minha superfície horizontal aqui. Não importa se o plano está inclinado, se o objeto está inclinado, se ele está sentado sobre a superfície plana, não importa. A força peso é sempre para baixo, ó. Sempre para baixo, perpendicular aqui à superfície aqui, ó. A superfície não, desculpa, né? A esse plano horizontal aqui, tá legal? Ela é sempre para baixo. Então, já sabemos agora também que existe a força normal que acompanha a perpendicular da superfície onde o objeto está, né? Se a força peso está aqui sempre para baixo, a força normal nesse caso aqui acompanhando onde o corpo está apoiado, perpendicular, né, a superfície apoiada, então ela está para cá, ó. A força normal acompanhando a perpendicularidade aqui, ó. Tá legal? Só que, pessoal, esse peso aqui, a gente tem que fazer ele acompanhar a inclinação, essa inclinação θ aqui, tá legal? Então o que a gente faz? A gente projeta, tá? A gente projeta esse peso na direção x da inclinação e na direção y da inclinação, tá legal? A gente projeta, então a gente vai ter mais duas forças aí para trabalhar, tá? A força Px e a força Py, que são as projeções da força P na direção x e na direção y, tá? Veja que o Px, ó, ele é paralelo ao plano, né? Ele é paralelo ao plano e o Py é perpendicular ao plano, tá legal?
Ele é paralelo assim porque o PX acompanha a inclinação do plano inclinado, tá legal? Esse θ aqui, ó. Esse θ é o mesmo desse θ aqui. E PX, pessoal, não importa se o corpo está indo para cima ou está indo para baixo, tá? Tanto faz. PX sempre aponta para o ângulo, tá? PX sempre aponta para baixo. Se o corpo está subindo, PX aponta para o ângulo. O corpo está descendo, PX aponta para o ângulo também, tá legal? E PY é sempre perpendicular à superfície, tá? Nesse caso aqui, ó, a força normal ela é oposta a PY, só que ela tem a mesma intensidade. Então, se o exercício perguntar, calcule a força normal do objeto aí no plano inclinado. A força normal vai ter a mesma intensidade de PY. Tá legal, pessoal? E como é que será que a gente calcula essas projeções, né, da força-peso no eixo X e no eixo Y? Tá legal? Bom, peso a gente já sabe que é massa vezes gravidade, né? E Px, pessoal, Px nada mais é do que a força-peso vezes o seno do ângulo, tá legal? Do ângulo aqui do plano inclinado, tá? E Py é igual a P vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado, tá legal? Sempre, né, como eu estou falando de força, força-peso, projeção da força-peso em X, projeção da força-peso em Y, eu vou medir isso aqui em Newton, tá? Não importa então, se P é Newton, Px é Newton, Py é Newton também. Cuidado, pessoal, que o ângulo, quando vocês forem colocar na calculadora, ele tem que estar em graus, tá? Muitas vezes a gente esquece de tirar do radiano, a gente usa muito radianos também. Se tiver radianos vai dar errado. Lembra que na calculadora o ângulo tem que estar em graus, tá legal? E que nem eu falei, é importante sempre lembrar que Px aponta sempre para baixo. Então, se por exemplo assim, ó, o objeto está descendo, o Px, tá? O Px é a força que vai acelerar o objeto, é a força que está atuando no objeto para fazer ele acelerar, tá legal? Agora, se eu tivesse o objeto subindo aqui, ó, o Px estaria contrário ao movimento, então ele funcionaria como uma força de resistência, tá legal? É como se a gente tivesse subido a ladeira, sabe quando você sobe a ladeira ali, não é ruim de subir? Tá? Por quê? Porque a nossa componente do peso Px puxa a gente para o sentido contrário. Tá? Ao contrário, se a gente está descendo a ladeira, se a gente não colocar o pé no freio, Deus me livre. Por quê? Porque o Px está no sentido do movimento, então ele acelera a gente. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o plano inclinado com um exemplo aqui. Ó. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado em 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, pessoal, vamos lá. Essa aqui é minha superfície e meu objeto, tá legal? O ângulo θ aqui. Existe uma força atuando nesse objeto, tá legal? Para que ele deslize com velocidade constante. Então, ou seja, o meu objeto está descendo, tá legal? Se ele está descendo aqui, ó, tá? Vou fazer o quê? Vou desenhar as forças que importam para o meu movimento, tá legal? Vou colocar as forças que importam para o meu movimento e colocar qual é o sentido positivo dele, tá? Eu vou colocar aqui ó, que o sentido positivo do meu objeto é para baixo, na direção do movimento, tá legal? Então, esse sentido para baixo é meu sentido positivo. E aí, pessoal, eu vou colocar o quê? As forças que importam para o meu movimento, tá legal? Não preciso desenhar todas. Eu sei que aqui tem a força-peso, tem a força normal e tem o PY aqui, tá legal? Só que essas forças não interessam para o movimento, tá? Não estão atuando no movimento diretamente, tá? As forças que são importantes para o movimento, pessoal, são sempre aquelas que estão na direção do movimento, tá? Então, ó, o movimento não está para cá, não está descendo, tá? Essas forças estão nessa mesma direção aqui, ó. A força F, né? E a força Px. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Se eu quero colocar uma força no objeto que vai fazer o corpo descer com velocidade constante, eu vou ter uma força F no sentido contrário ao movimento. É como se ela estivesse segurando o corpo, tá legal? Para que ele não acelere, tá legal? Então eu vou ter a força F aqui, que é o que eu quero saber, uma das coisas, né? É isso? É, só a força F. A força F aqui, tá legal? Quem que tá fazendo o corpo descer? Quem que puxa o corpo para baixo no aqui, ó? É sempre a projeção da força-peso no eixo X, que é o Px, tá legal? Px, olha só, também tá na direção paralela ao plano, né? O F também tá paralelo ao plano.
Então, essas forças que estão na direção do movimento e que interessam para mim, tá legal? Então, vou fazer o quê? Vou aplicar a minha equação de força resultante no meu objeto. Tá legal, pessoal? Então lembra, ó, pode ver, todo exercício de dinâmica que a gente faz agora começa por força igual a massa vezes aceleração, tá? Esse é o começo dos exercícios de dinâmica, aplicando a segunda lei de Newton, tá? Então força resultante é massa vezes aceleração. Tenho duas forças, uma no sentido positivo, outra no sentido negativo, né? Então força resultante, quem que é? Px menos força resultante. Px menos força de resistência aí é igual a massa vezes aceleração. Só que tem um detalhe. Ele quer que o corpo deslize com velocidade constante. Se eu estou falando de velocidade constante, significa que eu não tenho aceleração, correto? Se eu não tenho aceleração, o termo A é nulo, é negativo. Então m vezes zero é zero, tá? Então px menos f é igual a zero. Se px menos f é igual a zero, fatalmente f é igual a px, né? Jogo f para o lado e tenho que f é igual a px. Então, o valor da força, tá? O valor da força aí, para que o corpo deslize com velocidade constante, é igual a px, tá? Como é que eu calculo px? Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, tá legal? Então, força é massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Já tenho massa, tenho gravidade e tenho ângulo, né? Então, força é 2, a massa é 2, gravidade é 10 e o seno de 60. 2 vezes 10 vezes seno de 60, 20 vezes seno de 60, que dá 17,3 newton. Tá legal, pessoal? Então, a força que deve ser aplicada no objeto contrário ao movimento para que ele desça com velocidade constante é de 17,3 newton. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E, pessoal, a gente pode combinar, tá? A tração, força de tração com plano inclinado, tá legal? A gente viu um exemplo, né, que o corpo A estava apoiado sobre uma superfície plana, tá? Nem sempre é o caso, muitas vezes ele pode estar apoiado sobre uma superfície de plano inclinado. Mas funciona da mesma maneira, tá bom, pessoal? Funciona da mesma maneira. Se eu tenho um sisteminha como esse aqui, ó, um corpo A e um corpo B unidos por uma corda, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar sempre as forças que estão atuando em cada objeto, desenhar o diagrama de corpo livre. Esse é o primeiro passo, sempre, pessoal. Se não colocar as forças, vai dar pau, vai dar errado. Tá legal? Então, olha só. Vamos colocar as forças em cada objeto. O corpo B está pendurado. Então, assim como no exemplo 1, a gente sabe que as forças que atuam nele é a força peso, tá? No objeto B aqui, a força peso e a força de tração. Tá legal? Essas são as forças atuando no corpo B, tá? Agora no corpo A, o que eu tenho? Né? Na direção do fio, né? A tração sempre na direção do fio. Tenho a tração atuando em A, né? Que o A está sendo puxado por B. Esse é o sentido positivo, tá? Do movimento, do A para o B. Tá legal? Eu tenho a tração aqui atuando no corpo A. Só que como eu estou no plano inclinado, pessoal, como eu estou no plano inclinado, eu tenho a componente Px do peso de A, né? Atuando aqui também, ó. Também paralela à corda, né? Tá legal? Sempre no plano inclinado, pessoal, que eu falei, eu vou ter Px atuando no objeto que está nele. Tá legal? No sentido aqui, sempre apontando para baixo. Tá legal? E tá PAY aqui, mas pra gente não interessa, tá? Interessa apenas PAX, o T e o PB, tá legal? Porque são as forças, ó, que estão aqui na direção da corda, tá? E a direção da corda é a direção do movimento, tá legal? Então, mesma coisa. Dois objetos, duas equações. Como é que eu começo? Aplicando força igual a massa vezes aceleração para o corpo B e para o corpo A. Vou ter um sisteminha, tá, de equações e aí toca o barco. Quer ver como? Como exemplo, né? Lógico. Um bloco de 8 kg e outro de 10 kg ligados por uma corda que passa sobre um encaixe sem atrito, deslizam sobre o plano inclinado sem atrito da figura abaixo. Encontra a aceleração dos blocos e a tensão na corda, tá? Então, olha só, tenho esse sisteminha aqui, tá? Um bloco de 8 kg e um bloco de 10 kg, ligados por uma corda, tá legal, pessoal? Ligados aqui por uma corda, tá legal? Só que aqui, ó, o corpo de 8 kg está apoiado sobre uma superfície de 40 graus e o corpo B tá apoiado sobre uma superfície de 50 graus. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer,
vou desenhar quais são as forças que importam para o movimento, né? Ou seja, quais são as forças que estão na direção do movimento. Que no caso aqui, né, são as forças que estão paralelas à corda, que correm junto com a corda. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Os dois agora, os dois objetos estão apoiados no plano inclinado. Em um plano inclinado. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou supor que o sentido do movimento é de A para B, tá? Então, o sentido de A para B é o sentido positivo, é como se B estivesse puxando o corpo A, tá? Então, todo o sistema se move para cá com a mesma aceleração. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as forças que interessam para a gente? Eu tenho a força de tração atuando em A aqui, né? Já que ele está ligado por uma corda, força de tração em A. Como ele está sobre um plano inclinado, eu tenho PXA, né? PXA apoiando, mostrando aqui, apontando para a posição mais baixa, apontando para o ângulo, tá? Então essas são as forças atuando em A que interessam para a gente. Vou fazer a mesma coisa em B, tá? B também vai ter uma força de tração para cá e PXB para cá, apontando para a posição mais baixa, para o ângulo, tá legal? E aí, pessoal, é o procedimento que você já conhece. Vou aplicar força resultante em A, força resultante em B, segundo a lei de Newton. No bloco A, o que eu tenho? Força resultante é a massa de A vezes a aceleração, né? Logo, tração menos PXA é igual a massa de A vezes A. Deixa a equação quieta aqui. Vou fazer a mesma coisa para o B. Força resultante é a massa de B vezes A. PXB menos tração é igual a massa de B vezes A, tá? Como ele quer calcular a aceleração, então eu vou combinar as duas equações, fazer a soma delas, né? Então, T menos PXA é igual a massa de A vezes A. PXB menos T igual a MB vezes A. Somando essas equações, tração positiva vai embora com tração negativa. Então, sobra o quê? PXB menos PXA é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Tá legal? Então, vou isolar o A, né? Vou passar o MA mais MB dividindo. Tá legal? Combinei as equações, porque, como eu falei, a aceleração do sistema é a mesma, né? PXB, tá? Vocês já sabem calcular, né? Como é que eu calcularia PXB? Massa de B vezes gravidade vezes o seno de 50 graus, tá? Isso vai dar 76,6. Como é que eu calculo PXA? Massa de A vezes a gravidade vezes o seno de 40 graus, tá legal? Isso vai dar 51,4. Então, 76,6 menos 51,4, tá? Que é a diferença entre os PX, dividido pela somatória de massas, que é 8 e 10. Então, 8 mais 10. Fazendo essa conta aí, a aceleração vai ser igual a 1,4 metros por segundo ao quadrado. Como deu positivo, eu acertei, né? Acertei que o sentido do movimento é do A para o B. O B está puxando, né, o A para cá. Tá? Se aparecesse um negativo aqui, significa que o sentido real seria ao contrário, tá? Seria de B para A. Tá legal, pessoal? Teria problema? Não teria problema, como eu falei. Tá? Vocês podem estabelecer o sentido de positivo qual vocês quiserem, tá? Só entendam que se aparecer um negativo, significa que o sentido real do movimento é, na verdade, aquele contrário. É o sentido contrário ao que você estabeleceu. Tá legal? Tranquilinho? Então já chama aceleração aqui. Então a aceleração de A é essa e a aceleração de B é essa. Como a tração na corda é a mesma, já que é a mesma corda, né? É a mesma corda que ligou A e ligou B, eu posso pegar ou a equação de A ou a equação de B para calcular essa tração aqui, tá legal? Peguei a de B. PXB menos T igual a MB vezes A. Então vou isolar a tração, né? Tração é PXB menos MB vezes A. PXB 76,6 menos 10 vezes 1,4, tá? Essa continha aí vai dar que tração vale 62,6 Newton, tá? Então a tração em qualquer ponto desta corda aqui vale 62,6 newtons. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá legal? Então, muito obrigado, grande abraço e até a próxima aula.